Olá, pessoal. Boa noite. O pessoal tá entrando. Oiê, Olá, Karine. tudo bem? Bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu ajustar. Parece que tá fazendo frio? Misericórdia. Que frio é esse? Aí não tá frio, não? Tá. É porque minha casa Não, aqui, ela é quente, mas aqui não, tá aqui muito tá frio. falando que tá 13 graus, mas não tá, não. Se tiver uns 8 é muito aqui. Tá muito frio, muito, muito frio mesmo. Gente do Tô céu. até Aqui de tá coberta aqui, ó. chovendo, você tem noção. Ai, meu Deus. Coisa boa. Você tá me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Eu tô. Vocês estão me ouvindo bem? Pessoal, comenta aí nos comentários. Vou estar aqui no computador aqui do lado, que eu vou vendo também os comentários aí melhor. Ah, tá. Então, oficialmente, boa noite, seja bem-vinda, tá? Para mim é uma alegria muito grande estar te recebendo aqui. Eu sigo o seu trabalho, te sigo aí no meu perfil pessoal e para mim é uma realização estar fazendo essa live aqui com você, tá? Ai, muito obrigada, Arthur. Eu que fico lisonjeada pelo convite. Aí eu que agradeço. Aí, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você se apresentasse, você, o perfil de vocês, o trabalho que vocês desempenham tão bem na nossa área, na área da enfermagem oncológica, e, enfim, contar um pouco da história de vocês antes da gente ir pro ouro que dá live. Sim. Bom, então, eu sou enfermeira já há 20 e, deixa eu ver, esse ano vai fazer 24 anos de formada esse ano, né? Então, desde então, na oncologia, sempre, eu falo que a minha formação foi em oncologia porque eu fiz faculdade numa cidade que tem um CACOM muito grande, muito famoso. Então, tudo lá, tudo na faculdade era voltado para oncologia, né? E hoje eu estou no ambulatório de oncologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, sou supervisora técnica, e a Thalita, que fica comigo no Oncociência, também é enfermeira nesse ambulatório. Então, eu e a Thalita, a gente já trabalha junto há pelo menos uns 12 anos no hospital, né? E o Oncociência surgiu, na verdade, no final de 2021, né? Depois de a gente sempre fala, né? Depois de uma puxada de tapete gigantesca nossa, que serviu para a gente acordar mesmo e começar a Oncociência. Então, na verdade, quando a gente pensou em criar o Oncociência, era pensando em levar um pouco de conhecimento e troca, na verdade, de conhecimento com o pessoal da oncologia. Porque o que a gente observava? Que sempre quando a gente ia pesquisar alguma coisa, era tudo muito difícil, né? Uhum. Então, o que a gente observou é que depois da pandemia, isso teve uma mudança gigantesca, porque se você quisesse fazer um curso, tudo era presencial antigamente, né? Então, eu falo que com a pandemia, isso deu uma melhorada muito grande para a gente, assim, para ver a internet. E a gente começou bem pequeno, sem assim intenções né, a gente não pensou em fazer cursos cobrando, nada disso, tá? Mas, conforme foi crescendo isso, nós vimos uma oportunidade de empreendedorismo. E mesmo assim, com esse empreendedorismo, ainda consegui levar informação de forma gratuita ou pelos cursos que são valores muito acessíveis para toda a população de oncologistas, né? Então, hoje, só para falar, né, a gente está fazendo um trabalho de pesquisa muito legal, que depois eu vou colocar nos stories, o link sobre a importância da internet na formação, né, Uhum. extraoficial, digamos assim,
dos enfermeiros, né? O que a internet traz de tão bom pra gente, né? Ai, minha cachorrinha entrou aqui. Então, o Oncociência surgiu, na verdade, para isso, né? Então, a gente acaba ajudando alguns colegas, a gente troca muita informação, nós somos SUS 100%, né? Então, a gente acaba não tendo acesso a alguns tipos de drogas, mas não é por isso que nós não vamos estudar os protocolos, não vamos estudar as drogas. A gente tem sempre que estar muito atualizado, a gente fala, né? Então, no nosso serviço, a gente tem muito paciente que entra com algumas drogas que o SUS não fornece por medida judicial e tudo mais. Então, a gente tem que estar atualizado, não tem como, né? Então, o propósito do Oncociência é trazer atualização, trazer o que há de novo e mostrar, na verdade, que não existe um serviço perfeito, né? Tudo a gente sempre tem que melhorar, né? E a ideia também não é levar para as pessoas que o nosso serviço é melhor. Não é isso, porque não é, né? A gente tem muitas falhas também, como muitas pessoas. A gente pode melhorar muito ainda, tanto que a gente faz essa troca com muitas pessoas, né? Com vários alunos e tudo mais. Mas mostrar que é possível, tudo é possível quando você veste a camisa. Né? Então, eu falo que a gente tem muita coisa no SUS hoje que muitos lugares não tem, mas é porque a gente acaba brigando mesmo, mas brigando de uma forma boa, né? Mas a gente precisa ter muito argumento para isso. Quando a gente não tem argumento, vira opinião. E a gente costuma dizer que opinião, ela é pessoal. Então, entre a minha e a sua, eu fico com a minha. Né? E o gestor também pode pensar isso. E contra os argumentos, ninguém consegue derrubar. Né? Então, a gente tenta mostrar um pouquinho, todos os nossos cursos que a gente faz, a gente tenta mostrar o raciocínio clínico daquilo, né? Como que chega naquilo, seja em náusea e vômito, em reação infusional, o que a gente tem que pensar nisso? Né? A gente tem que desmistificar aquilo que sempre foi assim. Né? Isso impede o crescimento do serviço, impede o crescimento do profissional. Né? Sim, demais, demais. Você falando aí, eu acho uma característica da oncologia essa mentalidade de processo de melhoria. Sim. Eu, como você já também fui criado na minha formação, nos meus primeiros estágios, foi no setor de oncologia. Eu sempre amei a oncologia. Né? Então, eu comecei a fazer estágio. Nos estágios, desde do acolhimento desse primeiro estágio até o supervisionado, tudo sempre foi na área da oncologia. Minha residência que eu fiz foi residência multiprofissional na onco. E, de fato, a gente percebe que a maturidade de se avaliar processos, avaliar condutas, né, é diferente. O corpo clínico, a gente sabe que tem de toda forma, né? Sim. Mas a proximidade que o corpo clínico tem com os profissionais de enfermagem é diferente. Né? E deixa a gente muito à vontade em poder discutir, conversar, trocar ideias. Isso que você comentou é bacana, porque opinião todo mundo tem, né? Mas discussão com embasamento clínico, evidência científica, isso nada derruba. Exatamente. Isso faz com que não que a gente... É um crescimento para a gente, sim. Mas isso faz com que a gente vire uma referência no serviço. Né? Então, a gente consegue conversar de igual para igual. Né? No nosso serviço, a gente tem isso de bom. Né? Lá no HC, que a gente tem uma proximidade muito grande com a equipe médica, com a equipe multi. Então, a gente conversa normalmente. A gente não tem isso, né? O médico sabe mais, é maior. A gente não tem isso. A gente não consegue enxergar isso. Né? Mas isso é uma cultura. E é uma cultura que a gente precisa modificar em algumas instituições. Né? Então, mas isso é com conhecimento. E como você falou, né, a questão de mudança na oncologia e tudo mais é muito grande. A gente fala que a medicina não é uma ciência exata. A oncologia, pior ainda. Né? Então, a oncologia é cíclica. O que a gente aprendeu há 10 anos já não vale mais hoje, né? 10 anos é muito ainda. Estou falando de muito tempo. 5 anos já muda. Protocolo muda, muita coisa muda, né? Um exemplo, eu gosto sempre de falar do AC, do protocolo AC, né? Para mama, doxorubicina mais CTX.
Antigamente, quando eu entrei na oncologia, eu não usava tanto AC, eu usava CMF, que era CTX, MTX e 5FU, que hoje pouco usa. Aí veio o AC a cada 21. Agora a gente tem, agora não, ó, um tempo já, a gente tem o AC a cada 14, 15 dias. Então, tudo muda, né? E a gente precisa mudar junto. A gente não pode parar no tempo, né? Então, o negócio é estudar. Essa é a verdade, né? Estudar e estar atento às oportunidades também. Isso, exatamente. Com o tempo, as portas vão se abrindo, vai aparecendo várias oportunidades, até dentro da área da oncologia mesmo. Subespecializações, vamos dizer assim, vão aparecendo também. Antigamente era só enfermeiro, supervisor e enfermeira assistencial. Hoje nós temos aí inúmeras áreas da oncologia, né? Tem enfermeiro navegador, tem enfermeiro de cuidados continuados, tem enfermeiro, o supervisor, tem um enfermeiro do plantão, tem estudos, estomoterapeuta, tem muita coisa. Tem pesquisa clínica, tem muita coisa. É um leque muito grande para a gente atuar na oncologia, né? E é muito gostoso. Então, eu falo assim, ninguém cai de paraquedas na oncologia. Oncologia é uma especialidade que ou você gosta ou você gosta, né? Não tem como. É igual assim, eu falo assim, né? Quando as pessoas falam, onde você trabalha? Eu falo, na onco. Ai, que tristeza. Nossa, essa semana eu ouvi um monte disso. Nossa, trabalho na oncologia, que tristeza. Gente, não é. Para mim não é um fardo trabalhar na oncologia porque eu gosto. Seria um fardo se eu tivesse que trabalhar numa neonatal, por exemplo. Eu trabalharia? Sim. Mas será que eu teria a mesma dedicação? Talvez não, porque eu não gosto, né? Então a gente tem que escolher o que gosta mesmo. A oncologia, ou você gosta ou você gosta. Não tem meio termo, né? Não é mais ou menos. Você vai experimentando. Eu, de oncologia, eu tenho 11 anos de experiência e já, como diz, pude experimentar muitas áreas. Já gostei muito de cuidados paliativos, né, dedicado a isso. Aí, como diz, fui chamado para outra missão. Então, trabalhei muito tempo em ambulatório de quimioterapia. E aí depois fui chamado para outra missão, né? Hoje, atualmente, eu exerço um cargo de coordenador administrativo de ciclo da conta e facilities. Então, assim, essas oportunidades que vão aparecendo, elas vão abrindo a nossa mente, a nossa vivência. E a nossa experiência pessoal, ela contribui muito para as trocas que a gente vai fazendo. Sim. A expertise que a gente adquire na oncologia é muito grande, né? E a gente tem que aceitar os desafios que são colocados para a gente, né? Eu digo assim, dentro da oncologia, né? Então, navegação é um desafio para muitas pessoas, né? E colocar, dar a cara a tapa e ir, né? E se dedicar a isso, né? Então, não tem nada impossível para a gente, essa é a verdade, né? A partir do momento que a gente abre a cabeça e vai estudar, vai atrás disso, vai perguntar para quem sabe. Tem tanta coisa, gente. Olha, eu tenho 20 e tantos anos de oncologia e tem tanta coisa que eu ainda não sei, né? E eu não tenho vergonha de falar que eu não sei. Não tenho vergonha disso, né? Eu teria vergonha de fazer alguma coisa errada por, né? Então, assim, eu falo que o benefício da dúvida a gente sempre tem que ter. Né? Aquele friozinho na barriga, aquele medo de fazer alguma coisa errada, ele tem que existir. Porque senão, o que acontece? A gente fica com uma confiança exacerbada que isso acaba virando uma prepotência. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a gente não sabe tudo não, graças a Deus. Né? E vamos procurar com quem sabe, e vamos trocar figurinha, né? Vamos ver o que dá para fazer, na verdade. Porque a gente tem que pensar que o objetivo principal é o nosso paciente. Esse é o objetivo principal. E a gente tem que fazer de tudo por ele. Nós escolhemos estar na oncologia. Eles não. Então, a partir desse momento, eu levanto todos os dias muito feliz que eu vou para o ambulatório de oncologia. Tá? Então, assim, isso faz a diferença. E eu falo isso pela minha equipe. Tá? A minha equipe está comigo, essa equipe fixa há 10 anos. Né? Então, a mesma equipe há 10 anos. E a gente não tem absenteísmo da equipe. Então, é sinal que o ambiente não é tóxico, né? No sentido de relacionamento e tudo mais, é muito tranquilo, né? E a gente gosta muito. Né? Então, o negócio é pôr a cara e ir, né? O pessoal está comentando aqui, ou você ama, ou você ama. Ou você ama. O outro enfermeiro falou um amor pela oncologia.
né? Tem que amar, mergulhar com tudo, e é isso, né? Essa questão que você falou de botar a cara a tapa, né, e não se achar prepotente é muito interessante. E agora a gente já vai mergulhando para o assunto. Quando eu fui trabalhar, eu trabalho no grupo Oncoclínicas, aqui Aham. na minha cidade. Então, eu já tinha trabalhado no hospital, já tinha feito residência, né? Eu tinha ali alguns anos de enfermagem, então comecei a trabalhar e você sendo novato naquele serviço, diferente, né, de SUS e de outros serviços, comecei a vivenciar. E comecei a ver, né, os catéteres, os porta-carte. E beleza, né? Então, naquela instituição, né, tem protocolos, né? Então, o enfermeiro chega, ele não chega já funcionando, ele precisa assistir X números de funções, depois ele é acompanhado para depois ser liberado, né? Então, comecei a assistir, falei assim, nossa, é tranquilo, é do jeito que eu fazia mesmo, ok. E quando eu fui ser, como se supervisionado, funcionando, Karine, nenhuma função dava certo. Eu não conseguia funcionar os catéteres, né? Gritando ali, né? Olhando, eu não conseguia funcionar. Aí eu disse, gente, mas como pode? E eu ficando envergonhado, porque, nossa, com tantos anos de profissão, isso acontecendo comigo. Aí a hora que veio esse pensamento, eu tô assim, não é para eu entender dessa forma, né? Eu preciso me zerar, me anular aqui de fato, É, né? Entender do zero, desarmar, né? Para poder, de fato, aprender isso novo aí. isso mesmo. É dessa forma que a gente aprende, né? Eu falo que a gente não aprende com os erros, a gente aprende corrigindo os erros, né? Uhum, Porque errar por si só não te traz aprendizado, né? Mas corrigir o erro, e se tiver alguém para te ajudar a corrigir ainda, muito melhor, né? Então, assim, é abrir para o novo mesmo. A gente tem que abrir a cabeça para o novo. E pensar que, como eu falei, a oncologia não é uma medicina, não é exata, né? Então, existem as regras, existem, mas a gente precisa avaliar cada caso e uhum, cada paciente. Nem toda regra vai ser para todos os pacientes, vai ser da mesma forma. E a gente precisa ser maleável um pouco, né? Então, às vezes, o enfermeiro tem isso, né? Principalmente o enfermeiro não mais velho, que está formado há mais tempo, né? A uhum. gente vem de uma universidade que, assim, o enfermeiro tem que ser muito sério, né? A gente não pode dar risada, a gente não pode chorar, né? Eu sou o oposto disso, né? Não, As são pessoas coisas acham que eu sou séria até conversar comigo, né? Então, assim, lá no ambulatório, a gente dá risada o dia inteiro, dá risada com o paciente, e assim, a gente não tem essa, né? Mas a gente tem que desconstruir algumas coisas que são embutidas na gente durante a formação mesmo, né? Então, quando a gente pensa em portocarte, é uma coisa assim que existe muito mito em cima do portocarte, o que pode, o que não pode. Então, assim, a gente precisa desmistificar isso, né? A partir desse momento que a gente consegue desmistificar algumas coisas que as pessoas colocam, preconceitos, né? a gente consegue até ficar mais tranquilo para funcionar o catéter. Vai ter catéter que a gente não vai conseguir funcionar, que realmente é um catéter difícil. A gente tem paciente que engorda muito e o catéter, sei lá onde que ele foi parar, né? Existe isso. E tem paciente que emagrece demais que ele pula no teu olho, o catéter, né? Quer dizer que ele é extremamente funcional? Não, não quer dizer nada, né? Então, cada paciente deve ser avaliado de uma forma, né? Não, exato, isso mesmo. O cara, o pessoal tá mandando aqui, ó. Gente, mandar um beijo para a equipe da Oncologia do Hospital São José de Teresópolis. Ai, que belezinha, vocês estão aqui, eles são maravilhosos. Gente, um beijo, pessoal da Oncologia de Teresópolis. Maravilha. A oncologia nos transforma todos os dias. É outra enfermeira. A primeira função a gente nunca esquece. De fato, é isso. Não, E assim, ó, aqui na minha região, até foi uma das intenções eu criar o meu canal aqui. Existe muito medo com oncologia. Um medo absurdo. Falou que é paciente oncológico, todo mundo sai correndo. Falou que para instalar a quimioterapia ou que está em infusão, todo mundo entra em desespero, né?
e falou que a portocarte ainda para funcionar, ninguém quer, né? Não. Por causa disso, são preconceitos que as pessoas estão falando, a questão da ignorância, né? Da falta de conhecimento. Pensar que aquilo é um bicho de sete cabeças, que não é algo tranquilo, né, de se É. realizar. E nada mais é que se você seguir uma técnica, né, desenvolvendo ali as habilidades, é muito tranquilo funcionar um caderno. Muito mais fácil que funcionar um acesso. Muito mais fácil. Mas você sabe que lá no HC tem uma lenda urbana, né? Hum, Eu fico muito brava com essa lenda urbana. Chega paciente, por exemplo, em algum setor, não pode, paciente nosso aqui, não pode funcionar catéter, não pode funcionar o portocard, porque a Karina não deixa. A Karina da Onco não deixa. ó, Eu fico louca, justo eu, que dou treinamento para o hospital inteiro, ensinando esses enfermeiros a funcionar catéter, porque eu aham, quero justamente que funcione o catéter do paciente, não fique tentando pegar veia em dedo, porque o paciente hum, não tem acesso, né? Então tem isso, mas aos poucos a gente vai desmistificando isso, porque não faz sentido isso. O catéter não é nosso, da oncologia, o catéter é do paciente, então não faz sentido o paciente chegar num pronto-socorro com dor, não ter acesso venoso e você pegar no dedo do paciente, porque não vai. Às vezes as pessoas acabam inventando isso porque não sabem funcionar, né? sim, Então vão colocar um empecilho por aí. Mas eu sou uma lenda urbana também, né? Me colocar como uma lenda urbana. entendi. Mas tem muito disso, Teresa, infelizmente, né? E tanto profissionais novos como antigos não sabem, ou têm dificuldade, ou até mesmo vergonha. Isso que eu comentava no início também. Vergonha de se expor, vergonha de falar assim, olha, eu não consigo, eu não estou dando conta, Sim, né? e eu acho que E, o que dificulta também, sabe o que é? A rotatividade dos profissionais. A gente treina, 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 daqui 2 meses não tem mais ninguém que você treinou no lugar, aí você volta e treina de novo. Aí daqui um tempo não tem mais ninguém. Então, assim, é difícil essa rotatividade que a gente tem em outros setores, para a gente conseguir manter isso. Hoje, nós somos hospital de clínicas, né, de 500 e poucos leitos. Nós não temos, nós não somos hospital exclusivamente oncológico. Então, uhum, hoje a gente tem enfermaria de transplante de medula, tem a clínica médica que tem os pacientes da hemato e tudo mais, mas uma enfermaria de oncologia específica nós não temos hoje. Né? O que é? A gente não interna paciente da onco mais para fazer quimioterapia, né? Então a gente adapta tudo, é tudo ambulatorial, oncologia clínica, onquemato interna. Mas quando esse paciente tem alguma intercorrência clínica e precisa ser internado, ele vai internar em qualquer lugar do hospital. uhum, Para a gente isso é muito difícil, porque nem todo mundo tem habilidade, nem todo mundo gosta da oncologia, a gente entende isso, né? Então, assim, é muito difícil você treinar uma equipe grande dessa e com uma rotatividade alta que a gente tem hoje, né? Então, os treinamentos, eles têm que ser muito constantes, né? Agora, a gente está trabalhando bastante em forma de vídeos, né? De uhum. treinamento, a gente abre uma lista para ir funcionar lá no ambulatório, aí fica com a gente um tempão lá funcionando, o que mais tem é portocard para funcionar lá. Então, daí a gente acaba fazendo esse manejo, mas é difícil, não é fácil, não. Sim, sim. Não, mas esse é o desafio aí de É todos os desafiador. lugares. Todos os lugares. E conta aqui para nós. Então, começou a dar uma palhinha, né? Então, o paciente engordou, emagreceu, né? Esse portocárdio ou vai ficar mais visível, né? Ou vai ficar mais dificultoso ele funcionar ele. E nessa oscilação de peso, né? Esse refluxo ele pode variar. Pode. Ele pode refluir o sangue, não vai refluir. É, o tal de infundir medicação por bomba, porque não está indo gravitacional, nós vamos pôr em bomba mesmo, porque para andar mais rápido, né? Explica para nós, pode, cara, não pode? Ó, vamos começar do começo, né? Então, eu trouxe até um portocard aqui para mostrar pro Ó, pessoal. Ó, isso aqui é um portocard, tá? É claro que o portocard aqui não dá para ver, ó, mas ele é enorme, tá vendo? Comprido pra uhum, caramba. Todo mundo vai ter um portocard desse tamanho? Claro que não, né? O médico mede e corta do tamanho. Bom, guardem isso, porque isso é importante. O portocard em si, o catéter, ele tem 3 partes. Por que a gente precisa saber disso? Porque a gente pode ter algumas complicações nessas 3 partes.
tá? Então, a gente tem o porte propriamente dito, que é o canhãozinho que a gente fala. A gente tem o CAT, que é o catéter propriamente dito, e a gente tem essa conexãozinha aqui, ó, que o meu tá tão velho que não sai mais, tá? É essa conexãozinha. Então, como que funciona? O médico vai, aqui é o vascular, tá? Passa o portocate ou pela jugular ou pela subclávia, né? Passa o catéter normal, como se estivesse passando o intracate. Aí faz uma dilatação no tórax e faz a caixa para colocar, tá? Algumas especialidades hoje estão fazendo dermolipectomia. O que eles estão fazendo? Eles estão tirando um pouco da camada de gordura daqui do tórax, da bolsinha para colocar o porte, justamente que se o paciente engordar, aquilo ali demora um pouco para você não visualizar mais o cateter. Tá? Então, quando a gente pensa em falta de refluxo no catéter, a gente precisa pensar em várias situações. Tá? O que me preocupa muito quando eu penso que não tem refluxo, mas tem fluxo, é qual é a posição que esse catéter está. Eu me preocupo muito com a posição do catéter e com a integridade física do catéter. Né? Então, existem alterações mecânicas que podem acontecer. Então, uma das alterações é a desconexão disso aqui. Ó. Eu já tive paciente que desconectou isso aqui. Ele vai infundir? Vai, porque vai para o subcutâneo. Né? Então, pense que isso aqui está na loja, né, do subcutâneo, e você infunde, ele vai tranquilo. O paciente vai sentir dor? Vai, porque vai bolar, né? Vai inchar, você vai ver, tá? Outra coisa que pode acontecer é fratura dessa parte do catéter, tá? Então, catéteres muito antigos ou a própria técnica de inserção, tá? Qual que é o primeiro passo que a gente faz quando a gente pensa quando a gente vê paciente que não tem, não reflui, mas tem fluxo muito bom, tá? Primeiro passo, a gente tem que investigar a causa mecânica, né? Como que a gente faz isso? Raio-X. Precisa ser contrastado? Não. O raio-X simples já vai dar para ver se desconectou e se tem trauma, tá? E também, outra coisa que pode acontecer é a síndrome do pinçamento. Já viram aquele catéter que não pinga, né? Às vezes ele até volta um pouquinho de refluxo, mas o fluxo tá ruim, aí você fala assim, vira o pescoço um pouquinho. O paciente vira o pescoço, aquilo libera e pinga. Põe a mão na nuca. Tá bom? Exatamente. Isso pode ser a síndrome do pinçamento. O que é a síndrome do pinçamento? Principalmente quando o vascular vai passar pela subclávia. Tá? Esse catéter ele é pinçado mesmo pela subclávia. Tá? Então, às vezes, esse catéter ficou um pouquinho mais longo do que o ideal. E ele faz uma voltinha aqui, ó, e pinça embaixo da subclávia. Então, é um problema mecânico. Tá? E aí tá, você fez o raio-x, viu que tá tudo certo, o catéter não migrou, porque o que pode acontecer? O catéter sair do lugar que ele tem que estar de forma central, né, lá na cava e tudo mais, e ir para veias periféricas. Então, ele pode ir para veia axilar, para outros tipos de veia que não é mais central. E a gente não tem mais controle de onde ele está indo. Tá? Esse é o meu medo. Esse é o meu maior medo, quando eu penso que não reflui. Tá? Então, basicamente é raio-x. Bom, fez raio-x, viu que não tem nada de problema mecânico, não tem nada disso. Tá? O que pode ser? Uma coisa, pode ser fibrina na ponta do catéter, pode ser trombo nesse catéter, tá? Que é extremamente importante a gente saber isso, ou o catéter tá batendo na parede da veia, isso também pode acontecer. Já tive pacientes que eu encaminhei para vascular, lá quem encaminha para vascular, quem avalia se o paciente vai precisar de catéter ou não, somos nós mesmos, os enfermeiros, a gente que encaminha, a gente não precisa do pedido do médico, a gente tem o nosso protocolo para isso, tá? Mandei para o vascular, eles passaram o catéter tudo e me ligaram na hora. Falou, Karina, não vai ter retorno. Tá, ele tá alocado, pode dar uma olhada na imagem lá, tá alocado, tá tudo certo, mas ele não tem retorno. Eu achei ótimo que eles fizeram essa participação e falaram que não tem retorno. Senão a gente ia ficar louco, né? Por que eles falaram? Justamente para a gente não ter que pedir um raio-x. Então, aquilo já tá anotado na ficha do paciente que não tem retorno desde o primeiro dia, tá? Bom, aí nós podemos ter fibrina, tá? Então, a fibrina, como que ela funciona? Ela funciona com uma cortininha no final do catéter, aqui, ó. Na pontinha do catéter, ela funciona como uma cortininha. Quando a gente faz
uma pressão negativa para puxar o sangue do catéter, essa cortininha entra e tampa a ponta, tá? E por que tem fluxo mesmo tendo fibrina? Porque o fluxo é uma pressão positiva. Quando a gente faz, a fibrina, que é como uma cortininha, ela abre e o fluxo o sangue passa, ele vai, tá? E se a gente tem uma fibrina, por exemplo, que não tem nem refluxo e nem fluxo, o que a gente faz? Né? Vai tirar o catéter? Não precisa tirar o catéter imediatamente, mas você também não vai fundir nada, porque não está indo. Não coloque em bomba catéter, não coloque medicamento em bomba em catéter que não goteja gravitacional, porque tem alguma coisa errada, né? E existem riscos por conta disso. E o que dá para fazer hoje pensando em fibrina? Fibrinolítico. Tá? Então, a gente, no nosso caso, nós, enfermeiros da ONCO, não fazemos o fibrinolítico é uma questão de logística para a gente, tá? Porque o fibrinolítico ele fica a 15 quilômetros da gente, lá no HC, e a gente está no hospital braço, que a gente fala, né? Então, a gente acaba mandando para a vascular e a vascular faz. Se por um acaso não resolver, não conseguir, aí troca o catéter, tá? Bom, e daí, faz ou não faz medicação nesse catéter que teve, que não tem refluxo? Se a gente for pelo INS, o Infusion Nurse, o último diretriz que teve, que se eu não me engano foi 2024, eles são muito maleáveis nesse sentido. Então, o que eles falam? Fez raio-x, ele está bem posicionado, não tem fratura, tá tudo certo, avalia o paciente e administra, tá? A ONS, a Oncology Nurse, ela é mais restritiva. Então, o que ela fala? Não tem retorno, não faça, tá? Eu vou falar bem a verdade para vocês. Se eu não fosse fazer quimioterapia em todo paciente que não tem retorno no catéter, eu não faria quimioterapia todos os dias, tá? Muitos pacientes não teriam quimioterapia. Então, assim, fez o raio-x, a gente se respaldou nesse sentido de ver que ele está íntegro e está bem posicionado, a gente pode fazer. É claro que existem as exceções, né? Tem paciente que não vai dar para fazer, tem paciente que a gente sempre conversa com o médico a gente não toma decisão por si só, a gente sempre faz isso, uma decisão compartilhada, né? Mas a gente faz? Sim, tá? Agora, pensando em extravasamento, né? Então, a minha primeira preocupação é sempre a parte mecânica e de movimentação e de onde ele está, tá? A minha segunda preocupação é extravasamento, né? Então, assim, se ele não teve retorno e ele tem uma boa infusão, eu garanto que não vai ter um extravasamento? Não garanto. Por quê? Ter um catéter central não é garantia de não ter extravasamento, né? Porque isso envolve outras coisas além do refluxo. Isso envolve, por exemplo, a escolha da agulha, né? Então, a agulha correta no catéter certo, ela é ideal. E mesmo assim pode acontecer, né? Nós já vimos lá, sabe o quê? O silicone expulsar a agulha. E a agulha correta para aquele catéter batendo no fundo e o silicone expulsou a agulha. Vai saber por que aconteceu isso? Não vamos saber, né? Mas aí, quando a gente pensa na agulha, existem vários tipos de agulha. Eu trouxe aqui algumas agulhas para vocês, que a gente usa para dar aula lá, né? Então, existem vários números de agulha. É que eu acho que eu não tinha nenhuma longa. Deixa eu ver se essa aqui é longa. Não, essa também Não, essa aqui também, essa é mais curta ainda. Existem vários calibres, vários comprimentos de agulha, e isso deve ser avaliado antes de você abrir material, né? Antes de você estar estéreo. Palpa esse catéter, veja certinho. E o ideal é que cada paciente de catéter tenha uma ficha, tá? Então, a gente tem essa ficha, e o que tem nessa ficha? O nome do paciente, né? Que tem a etiqueta dele e tudo, e a data de punção, se é manutenção ou se é quimioterapia, que a gente tem que ter um controle dessa manutenção, e se teve refluxo ou não. E o que é o ideal, e se teve fluxo também, e o que é o ideal também? Se ele tem características especiais para a gente colocar o tipo de agulha, deve ser anotado o tipo de agulha que ele usa, porque isso facilita o nosso trabalho, né? Então, quando que a gente vai escolher a agulha? Quando a gente vai palpar o paciente para sentir o catéter dele. Não adianta depois que está tudo estéreo, você abrir uma 20 por 3 quartos e ver que é muito profundo e você precisa de uma 20 por 1, por exemplo.
né? Existem agulhas maiores? Existem, né? Então, depende do que você vai ter no teu serviço. No nosso serviço, nós temos 3 tamanhos de agulha, tá? Para tentar englobar todos. A gente não consegue ter todos os tamanhos também. Então, a gente tem a 20 por 3 quartos, que é a mais comum, digamos assim, né? Então, aqui vem a tampinha. Ó, a 20 por 3 quartos. Então, lembrando que a Huber, né? A agulha de Huber, ela é tortinha. E ela é rombuda. O que significa isso? Quando eu coloco essa agulha no catéter, ó, pus no catéter, tá? Olha, o que que ela faz? Ela afasta o silicone, ela não corta o silicone. Então, isso garante uma segurança a mais, além como fala? De fixar melhor. Por que que eu falo isso? Porque existem serviços que ainda usam scalp para funcionar catéter. E a gente sabe disso. O Brasil é muito grande, gente. É muito heterogêneo, né? Eu falo que tem regiões que não tem outras condições, né? Então, quando eu comecei com o Portocat lá atrás, era scalp. Então, você imagina fazer uma fixação no scalp. É horrível, tá? Então, aí... Deixa eu tirar isso aqui. Aí, o que acontece? Olha como ficou rente no catéter. É isso aqui que a agulha deve ficar no catéter. Não deve sobrar espaço, tá? Entre a pele, opa, quer ver, ó? Entre a pele e a agulha. Não pode ficar dessa forma de jeito nenhum. Aí você enche de gás aqui, ó. Isso aqui faz movimentação e faz extravasamento, tá? Então não pode. Então, por exemplo, para esse catéter aqui, que a gente não tá com pele, com nada, né? Ó, 20 por 3 quartos, dá certinho, tá? Aí a gente tem outra agulha lá, que a gente acaba usando para criança, mas ela é um pouquinho mais fina, na verdade. Ela é o mesmo tamanho, mas ela é um pouquinho mais fina, tá? Então, dá na mesma, mas ela é um pouquinho mais fina. Então, assim, dá para ter todas as agulhas? Não dá, né? Mas a escolha é de acordo com a sua clientela, o tipo de paciente que você tem, né? Então, voltando na questão do refluxo, né? Então, o que fazer quando não tem refluxo? Tenta um exame de imagem, um raio-x simples. Precisa ser raio-x contrastado? Não precisa, tá? O raio-x contrastado vai te permitir ver fibrina, consegue. É como se ele formasse um saquinho aqui, ó, na ponta, tá? Com um contraste. Porém, o que a gente tem que pensar? Pode fazer contraste no catéter? Independente se ele está voltando sangue ou não, a gente pode fazer? Então, vamos pensar que a gente tem um catéter ótimo, que está voltando sangue assim, ótimo, e está infundindo muito bem. Será que pode fazer? O que o pessoal acha? Coloca aí pra gente. Vocês acham que dá para fazer contraste em catéter? Portocat? Lembrando a consistência do contraste, o que ele é de fato. O paciente reclama da agulha de Huber, relata a dor a funcionar, é como se não tivesse ponto. Ela não tem mesmo, ele tem razão. Ele tem razão. Tá? Ela é rombuda, então ela não é cortante. Ela afasta, do jeito que ela afasta o silicone, ela afasta a pele. Ela tem um pequeno cortezinho só e afasta a pele. E a dor é uma percepção muito individual, né? Mesmo muito sendo uma individual. técnica de triangulação, né? Tentando espaçar, indo para respirar fundo, etc., a percepção muito individual de cada um. Tem serviços que usam o Enla ou alguma pomadinha semelhante ao Enla, que parece que o Enla estava saindo do mercado, né? Que colocam 40 minutos antes para funcionar, tá? Tem serviço que põe gelo, eu nunca coloquei gelo para funcionar, tá? O que a gente faz? A gente pede para o paciente inspirar, na hora que ele inspira, a gente funciona. Dificilmente eles reclamam de dor. Porém, tem paciente que tem um limiar de dor muito maior, né? Muito menor, na verdade. Não consegue suportar tanta dor. Então, isso vai de paciente para paciente. Mas que ela pode causar dor, ela pode mesmo, tá? Só que o scalp, por sua vez, não causa dor, mas acaba com o catéter e é um risco gigantesco. Aí a gente assume o risco de extravasamento e de muitas coisas, tá? Bom, o pessoal tá dividido, Karen. Muitos falam que pode, outros não. Uma colega falou, pode fazer, tudo em porte, sinalizando depois está ótimo, não é indicado. Pode, deve ser avaliada, é a pressão da bomba injetora.
pode, dependendo do catéter, devido à depressão. Outro falou depende. É dividido. Depende do tipo de catéter que você tem na sua instituição. Se você tem um catéter Portocat normal, você não pode fazer contraste. E a gente não fala nem assim pela viscosidade, nada disso, porque ele vai correr. A gente fala pela pressão da bomba, é exatamente isso. Esse catéter normal não foi feito para bomba de contraste. Ele estoura aqui, ó. Ele vai estourar aqui, tá? Então é um risco muito grande. E, Karina, nunca vai fazer? Vai, se você tiver o Power Port. O Power Port é um Portocat que ele aguenta, ele foi feito para aguentar pressões grandes, inclusive a pressão da bomba injetora do contraste, que é completamente diferente da nossa bomba de infusão, né? A pressão que ela exerce é muito grande. Então, por isso que não pode no normal, tá? Agora, se eles forem fazer o contraste na seringa, pode? Pode. Tá? Aí ele aguenta, tá? Mas é claro, sempre fazer muita limpeza desse catéter depois, muito flushing com turbilhonamento, senão a gente perde o catéter também. Ele é viscoso, o contraste ele passa no catéter, mas se você deixar lá, vai obstruir, né? E o Power Port, como que a gente sabe que o catéter é Power Port, né? Isso a gente tem que ver na instituição, tá? Então você tem que saber qual é o catéter que o paciente tem. Todo material de catéter, todo kit de catéter que vai passar no paciente, né, já vem de fábrica com um cartãozinho dentro. E a gente sempre orienta os pacientes, tragam esse cartão para a gente, tá? Por que que a gente orienta? E a vascular entrega para eles. O problema é que eles esquecem de trazer, tá? Então, nesse cartão já vai estar escrito se ele é PowerPort ou não. E o PowerPort, você consegue colocar agulhas mais grossas também, tranquilamente, tá? Existem agulhas mais grossas que se você colocar agulha grossa nesse Portocat aqui simples, não vai resolver nada. Não vai mudar nada, porque o fluxo dele vai ser o mesmo, tá? Agora, por que que a gente pede o cartãozinho do porte? Quem tem Portocat pode fazer ressonância magnética? O que que vocês acham? É muito tranquilo fazer ressonância magnética com Portocat? O pessoal vai respondendo aí, vou fazer um parênteses. Quando você falava, e até casando com essa questão do cartãozinho, a importância de escrever, né, de anotar, de relatar. Então, além dessa ficha, né, que a gente precisa, os serviços que não tem, que implante, né? Os serviços que tem, que continue. De estar bem descrita, preenchida, né? E com as informações fidedignas de fato. Então, além de tudo que você já comentou, né? O nome do cirurgião, local, hospital, né? Até pensando numa infecção hospitalar, né? Às vezes esse catéter nunca foi usado, né? E você faz a primeira infusão e esse paciente tem ali sinais e sintomas de uma infecção. Será que não está relacionado à cirurgia? Né? Sim, Eu tem já tudo tive isso. paciente que já chegou com infecção ali, com sinais logísticos, e eu não pus a mão no catéter, nem fui funcionar. A gente já teve isso também. Com uma Entendeu? semana de implantação, ele foi pra gente, e na hora que a gente viu, já estava infectado. E a gente ele nem tinha funcionado em nenhum lugar. Então, é infecção de sítio cirúrgico mesmo. A gente tem que ter esse controle. E outra coisa que eu acho muito importante que coloque nessa ficha é o priming do catéter. Por que eu falo isso? Ó, não falei que isso aqui é enorme? O cirurgião, ele vai cortar isso aqui. Então, o que é o prime? Né? É a medida entre o diâmetro e o comprimento que ficou no paciente. Por que a gente precisa de prime? Se você for usar heparina ainda no seu catéter, que é uma coisa que já está muito proscrita, já caiu, se for usar heparina, você precisa saber o prime do catéter, tá? Porque tudo que a gente coloca para bloquear o catéter, para fazer lock, ou a salinização mesmo, né? O flushing, turbilhonamento, não é para ele ir para a corrente sanguínea, é para ele ficar no catéter. Né? Então, isso é importante porque, por exemplo, se o paciente está com uma obstrução, vamos supor que ele está com fibrina ou até uma trombose, vai fazer a teplase. O ideal seria você ter o prime, para saber, tá? Se não, você joga para corrente sanguínea, né? Então, assim,
As crianças no nosso serviço, todas têm o Prime anotado, porque o pessoal da cirurgia pediátrica tem esse costume. A vascular não tem esse costume. Tá? Então, é por isso que a gente acabou tirando a heparina. Isso já tem muita coisa na literatura que dá para tirar e tudo mais. Tá? Bom, voltando então na ressonância. Tá? Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui. Que pode fazer. Outra falou que depende do material do porte. Titânio faz ressonância sem problema. Pode ser, a grande maioria é titânio. Essas foram as respostas. Isso. O que acontece? Antigamente não podia. Por quê? A quantidade de ferro que tinha, mesmo no titânio, era grande. Então reagia com a ressonância, era proibido. Tá? Aí a indústria começou a ver, faz sentido um paciente oncológico ter um portocate desse que não pode fazer ressonância, que em várias etapas do tratamento ele vai precisar da ressonância? Não. Então a indústria modificou o catéter. Né? Então, o que acontece? Hoje a gente tem catéter de titânio, tem catéter de silicone completo, tem o tipo um plástico e tudo mais. O que a gente... Todos podem? Podem, só que a gente tem que se respaldar. Tá? Então, o que a gente faz? A gente pega o laudo da marca. Então, hoje, né, na nossa instituição, nós temos duas marcas que a gente usa. Uma é OGN, acho, e outra é do Erasto, lá do Erasto de Curitiba. Só que qual é o problema? Nenhum fabricante põe no abençoado do cartãozinho se pode fazer ressonância ou não. Não era muito mais simples? Eu falo que às vezes nesses locais falta enfermeiro para pensar e fazer esses manuaizinhos, sabe? Aí o que a gente fez? Nós entramos em contato com os fabricantes, eles mandaram o laudo para a gente. Então, por isso que eu falo para o paciente trazer o cartãozinho, para eu saber qual é o catéter dele. Para eu saber qual é a marca, porque eu tenho o laudo, eu grampei o laudo nesse cartãozinho, porque quando ele for fazer ressonância, ele vai bater lá na ressonância, eles vão mandar ele para oncologia de volta, eles não vão fazer. Porque eles vão querer a carta do médico provando, tal. Então, quando eles já têm aquele laudo, a gente agiliza a vida do paciente por conta disso. Então, hoje pode fazer, só que a gente se respalda com o laudo, tá? Mas pode. A gente é muito tranquilo fazer ressonância hoje com o Portocat. Não, bacana, bom demais. E além disso que você comentou, né, essa parte de documentação, de fato, ela é indispensável, ela não é importante, ela é indispensável ter esses registros, esses controles, né? E até mesmo os profissionais que funcionou esse Sim, paciente. a gente tem isso também, o profissional que funcionou. Mas essa ficha não exclui a sua evolução no sistema ou no prontuário do paciente, tá? Você tem que ter a ficha e essa anotação ou a evolução que você for fazer desse paciente. Tem que ter. Isso é um registro teu, é uma segurança, além para o paciente, para você também, né? Então, a gente tem que ter. Tá? E por que a gente, nessa ficha, a gente acaba anotando manutenção também, quando ele está na manutenção? Porque na nossa instituição, nós fazemos manutenção a cada 90 dias. Tá? Então, deu 90 dias, esse paciente não apareceu para fazer, a gente está lá marcado, que dia que ele fez. Né? Então, é muito mais fácil a gente pegar a ficha de todo mundo do que eu entrar no sistema e ver paciente por paciente. Então, que dia que ele fez? Tá, então eu vou convocar. Tá? E a gente... Para pacientes que estão aguardando para retirar o catéter, né, a gente está fazendo manutenção a cada 120 dias. Tá? Na verdade, é uma pesquisa que a gente está fazendo, porque se obstruir, ele vai tirar o catéter mesmo. Né? Essa é a intenção. Então, em 120 dias, gente, está dando super certo. Paciente que não tinha refluxo continua não tendo, e aquele paciente que tinha refluxo continua tendo. Tá? Então, tá bem tranquilo. Esse ano veio um paciente que ele sumiu no mundo. Né? Esse ano, semana passada, 15 dias atrás, antes de eu entrar de férias. Veio, o paciente sumiu no mundo, ninguém nunca mais achou ele. Ele ficou 3 anos sem vir no ambulatório, sem passar em consulta, né? E ninguém localizava esse paciente. E ele tinha portocate. 3 anos. Aí a médica mandou para mim, né? Cara do céu, pelo amor de Deus, esse paciente faz 3 anos que não vem nem na consulta. Eu falei, misericórdia, manda para cá agora, né? Voltou tanto sangue naquele catéter. Porque eu falei assim, é impressionante, né? Por isso que eu falo, não é a solução que você coloca, é a técnica que você usa. É o flush em turbilhonamento e fechar o clamp na hora certa. Isso vai fazer a diferença.
Você comentando aí, não sei se na época do Covid, cada ambulatório teve uma tratativa, né, com as Sim, manutenções de catéter. E muitos pacientes nessa época ficavam com medo de ir em sim, instituições hospitalares, né, e estar lá conosco. E tinha muitos pacientes fugiam também, né? Então ficavam mais de 3 meses. Nós tivemos paciente que fizemos manutenções aí que ficou 1 ano. sim. E o catéter refluiu sangue, É. entendeu? Aí eu ficava assim, tem muitos pacientes que ficam com medo, né? Se passar aqui dos 90 dias, tem algum problema? Eu falei assim, olha, nem Não, não, fica não tranquilo, tem. entendeu? Não, não vai ter. A gente começou a modificar a salinização na pandemia. A gente fazia cada 30 dias. Aí na pandemia nós passamos para 60 e depois nós passamos para 90. A gente fez isso da nossa cabeça? Claro que não, né? É sempre junto e dividindo a responsabilidade com a equipe médica. No caso, a gente tem uma proximidade muito grande da vascular, dos docentes da vascular. Foi de comum acordo que a gente passasse para esse período. E depois nós vamos fazer uma pesquisa, né? Então eu orientei uma residente nossa lá da Multi, que para ver quanto custava, né? Quanto de economia, na verdade, a gente tinha fazendo a cada 90 dias ou fazendo a cada 30 dias. E a gente calculou tudo, desde o tempo do enfermeiro, a hora, quanto custava aqueles minutos. Lá nós fazemos o kit de punção, então as nossas O técnicas, tempo de elas... função de vocês é quando? Oi? O tempo, quanto tempo que o enfermeiro leva para funcionar? 7 minutos no máximo. O maior tempo foi 7 minutos. Entre preparar tudo, abrir e funcionar. Então, Teve bacana. alguns que a média eram 4 minutos e meio. Então, é muito rápido, gente. Então, assim, a gente demora mais para abrir o material do que para Uhum. funcionar e fazer, né? Então, daí nós observamos que sim, a gente teve uma economia grande passando essa salinização, essa manutenção de 30 dias, de 60 para 90 dias. Então, a gente precisa pensar no impacto financeiro também que a gente pode causar, Sim. né? Não, com certeza. E só tranquilizando o pessoal, protocolos, documentos, formulários, eles dependem muito de cada instituição, cada Exatamente. realidade. É, Aqui nós estamos falando da essência, como se diz, do grosso, daquilo que é necessário ter, né? Porém, cada um tem sua particularidade. Então, sim, com precisa certeza. analisar, evidenciar o que é específico daquele serviço, né? Algumas Sim. pessoas estão comentando aqui, Karine, uma colega aqui, Luana, aproveitando que estamos falando de manutenção de portocárdio, quando realizamos a técnica de turbrilhamento, alguns pacientes relatam gosto amargo, metal na boca. Saberia nos informar? Ô, Tem mais Lua, tudo perguntas, bem, peraí. Lua? Lua, vocês fazem com seringa preenchida já? Aquelas seringas preenchidas ou vocês preenchem a seringa? Normalmente a seringa é preenchida, Karine. Eu falo isso porque os nossos pacientes também reclamam. Porque seringa preenchida dá esse gosto. É um dos componentes que tem. É soro fisiológico? É. Mas existe um componente dentro desse soro fisiológico, ele é fisiológico mesmo, tá? Não é nada de eletrólito, nada, que causa esse amargor na boca. Tanto que, se a instituição tiver só seringas preenchidas para fazer a salinização dos acessos, por exemplo, não só de acesso central, mas a salinização mesmo, o flushing de acesso venoso periférico, existe um volume máximo para fazer com essas seringas preenchidas, tá? Então, isso tem que entrar no protocolo da instituição também. Às vezes, o que acontece? Eles diminuem um pouquinho o volume do flushing, né? Não no acesso central que vai fazer a manutenção, mas no flushing rotineiro de acesso periférico, por exemplo, por conta disso também. Tá? E existem, e em crianças, por exemplo, neonatal não pode fazer. Né? Então, assim, existem algumas particularidades, mas se é a seringa preenchida, Sim. facilita a vida. No nosso serviço, a gente teve paciente com reação. Teve como diz, vários episódios. Teve uma que teve uma reação parecida com reação anafilática. Nós Nossa, colocamos ela na sala de emergência porque ela
deu uma crise muito forte. E depois disso ficou proibido nessa paciente de usar a Sim, atofilia preenchida. gente do Out- céu. Outras perguntas aqui, Karine. Ó, se a live cair, eu chamo outra só para a gente Tá, finalizar, tá? Porque tá, eu tá entro dando de uma novo, pode hora. deixar. Tivemos um caso semelhante de um ano que o portocard estava funcionando, mas com bom E bom refluxo refluxo. também. É isso mesmo. Eu vi que alguém colocou uma pergunta aí que tem um portocate na coxa, né? Isso pode acontecer sim, tá? E geralmente o refluxo dele é mais diminuído. E portocates na coxa ele tá na inguinal, tá? Na femoral. A chance de trombosar é gigantesca, tá? Então, esse paciente acabou o tratamento, ele tem que ser retirado imediatamente, tá? Porque quando que a gente tira o portocate do paciente? Idealmente, não tá mais usando, não faz sentido ter um catéter, tá? No acesso venoso periférico não é a mesma coisa? Não tá usando acesso. Por que o paciente vai ficar com acesso periférico? Uhum. No catéter é a mesma coisa. Todo catéter central existe um risco de trombose muito grande, principalmente no paciente oncológico, que tem quase 80% mais chance de ter trombose do que um paciente que não está fazendo tratamento, tá? Então, esses pacientes que têm o catéter na femoral, eles têm que ser retirados imediatamente. Acabou o tratamento dele tem que ser retirado, tá? Porque a chance de trombose e de infecção é muito grande. Sim. E o cateter pode ser implantado em várias regiões, né? Pode, Porque depende da restrição desse paciente, né? exatamente. Originalmente, a sugestiva é na subclávia direita, tendo algum impedimento vai para a esquerda, Exatamente. aí existe no braço, na coxa. Eu já vi na região também perto da crista ilíaca, a paciente ela tinha várias comorbidades, né? E então a gente funcionava ali perto da bacia mesmo. Isso. O catéter sempre tem que estar em cima de uma estrutura óssea, tá? Sempre. Então, no tórax, no braço, na coxa, na crista ilíaca, sempre em cima de uma estrutura óssea, tá? Justamente para fixar ele ali, né? Antigamente, usava muito catéter arterial, que ia direto para a artéria hepática. Então, ficava aqui, do lado direito, aqui perto da costela, Uhum. ia direto para a artéria hepática, para aqueles pacientes que faziam doxorubicina direto no fígado, para tumores hepáticos. Hoje a gente tem aqui uma embolização. Uhum. Antigamente, né, quando eu comecei lá atrás, esses pacientes tinham que vir a cada 15 dias para fazer a salinização, por conta da pressão. Salinização não, porque era heparinização na época. Por conta da pressão que tinha na artéria. Né? E vira e mexe, perdia esse catéter. Então, hoje, como existe aqui uma embolização que faz pura hemodinâmica, a gente nunca mais, eu nunca mais vi esse catéter. Tá? Mas pode ser colocado em qualquer lugar. E pensando na condição do paciente, por exemplo, você tem uma paciente que ela tem um câncer de mama e ela tem uma metástase em pele, né? Que pega todo o tórax dela. Como que vai pôr um catéter ali? Não dá para colocar. Então, ou ele vai passar na femoral, por exemplo, ou ele vai para o braço, tá? Mais provavelmente ele vai para a femoral, né? Mas isso tem que ser avaliado de paciente para paciente. Então, por que eles passam do lado direito primeiro? Porque é mais fácil para eles. Aí não dá do lado direito, vai do lado esquerdo e por aí vai, né? Então, daí vai passando. Não, é isso mesmo. Teve um colega que falou que teve um paciente com 5 anos sem Nossa, manutenção de catéter e ganhou da refluxo gente. sério. O nosso foram 3 anos, você ganhou da gente. Mas 5 anos sem usar, enfim, tu precisa ponderar por que tá com esse catéter ainda, né? Então, que às vezes a gente também tem pacientes que estão há algum tempo em catéter, porque a gente não tem horário para tirar esse catéter. Porque entre tirar e passar, eu prefiro passar, entendeu? Então, hoje, para passar, a gente passa na hemodinâmica, mas para tirar, a gente tira na cirurgia ambulatorial, que é mais tranquilo. Só que a agenda é a cada 15 dias só. Uma segunda-feira a cada 15 dias um paciente. E para passar, eu passo 2 pacientes por semana. Então, às vezes a gente tem uma lista para retirada de catéteres, Uhum. né? Mas a gente tenta dar o fluxo. De vez em quando tem mutirão, é umas coisas doidas que a gente faz para tentar dar giro no Ah, negócio, não, né? E não. conforme a gente acaba com a lista, uma semana a lista tá cheia de novo. Né? Que bom, é porque, como se diz, você está tendo alta, graças a Deus. Exatamente, exatamente. Se tá para tirar, é porque tá bom. Vamos pensar nisso. Isso. Karen, tem uma pergunta que eu não entendi. Ó. É correto que o enfermeiro pulsionar o porte e deixar a agulha? Será que ela está falando dos protocolos de mais de 24 horas?
Como assim deixar a agulha? A agulha fica. Eu acredito. Eu acredito que sejam as infusões contínuas, né? Tem alguns protocolos, também dão um queimato, né? O paciente fica ali 5 dias em Sim. infusão de medicação. Aí sim, O paciente que está internado, por exemplo, a sim. troca da agulha são 7 dias. Então, você pode deixar 7 dias, né? O que a gente não faz no ambulatório, por exemplo, eu tenho pacientes que vão fazer quimioterapia de D1 a D5 e tem portocate. Eu não mando com a agulha embora para casa. A gente funciona todos os dias, tá? Mas Uhum. isso é porque a nossa experiência não foi boa, tá? Mas se na sua instituição você fizer o protocolo e der certo para vocês, pode fazer? Pode, tá? Mas a gente sempre tem que pensar também numa questão social, tá? Dá para confiar no seu paciente que está indo com uma agulha? A gente já teve muitos pacientes que usavam droga. Dá para mandar com um acesso pronto para eles? Não dá, tá? Então a gente pensa nisso. O que que a gente... o nosso paciente... A gente ficou com dó de funcionar ele sempre. Ele estava em tratamento paliativo já. Falei, manda, né? Infectou, veio com E. coli. Né? Então, a partir desse momento, a gente avalia muito se vai mandar para casa com agulha. Diferente, é claro, dos protocolos Folfox, Folfire, que vai para casa com agulha mesmo, que vai fazendo o protocolo, tá? Mas na nossa instituição, se for só ambulatorial, a gente não manda, não. Karine, eu acho que só muda o CNPJ, porque os problemas eu acho que é os mesmos. Tá vendo? Só muda o lugar. Deixa eu te contar. Eu acho que isso aí não tem no seu. Eu tive uma paciente que ela fazia, acho que era Folfox, enfim. Ela tratou conosco na segunda, na terça ela foi pra cá, aí ela já estava na casa dela, né? Então, ela viria na quarta. Aí na terça-feira o time da navegação entrou em contato, perguntando como que ela estava, etc. Né? Ela falou, eu estava bem, né? Ela estava no jardim dela fazendo jardinagem, podando as plantas, e acabou que ela cortou a mangueirinha. Aí Meu ela tirou Deus! Aí ela tirou foto, ela cortou a conexão do infusor da bomba elastômeca. E ela morava em outra cidade. Aí a sorte que ela, nessa outra cidade, tinha uma unidade nossa, né? Aí ela foi lá para o enfermeiro poder salinizar e tirar a agulha. Qual a chance disso acontecer, gente? Pensa! Imagina, nós ficamos com tanto dó dela. Ela, por mais Coitada. que ela estava fazendo minha jardinagem, botando minhas plantas e passei a É porque ela tesoura baixou assim, né? E não viu que na eu. mangueirinha. Ai, gente, é que assim, ó, é muito difícil a gente falar para o paciente não ter os hábitos de vida dele, porque ele está com a quimioterapia. Pelo contrário, a gente fala que ele tem que tentar manter o mais normal possível, chegar ao mais normal da vida dele, né? Uhum. Justamente para não ter tanto impacto, né? Mas às vezes compensa não mexer no jardim 2 dias só. Nossa, ó, tem mais história. Mas deixa eu perguntar as perguntas aqui, ó. Quantos anos pode o paciente ficar com portocate após o tratamento? Quanto tempo é a validade do portocate? A validade é grande, gente. São 10.000 punções, depende da marca, ou 5 anos eles ficam tranquilamente, não tem problema, tá? O que a gente pensa é assim, ó, não tá usando, por que que vai ficar com catéter, né? Eu já vi Alguns literário. médicos, eles são mais conservadores. Eles Uhum. esperam pelo menos 2 anos para tirar, por conta de recidiva e tudo mais, né? Eu sou a favor assim, ó, o paciente tem risco de trombose, já teve alguma trombose, então arranca esse catéter. Se tiver uma recidiva, a gente dá um jeito de passar outro depois, né? Mas deve ser avaliada essa questão da trombose, que isso pode acontecer muito, tá? Então, não existe assim, pode ficar 5 anos? Pode. Existe catéter que vai dar 10.000 punção? Duvido. Duvido. Um catéter que chega a 10.000 punções, né? Uhum. A gente nunca viu um catéter vencer, na verdade, né? Pode ficar muito tempo, mas o ideal é que se retire a partir do momento que não está usando mais. Eu lembro de um artigo que eu li que comentava disso, né? Dessa sugestão da retirada o quanto antes, né? Devido o risco. Porém, validade não tem, é indeterminado, né? Não tem problema. Pensa que está estéreo lá, né? Sim. Teoricamente, não Outra está dúvida. usando, não vai infectar. Só se tiver uma translocação bacteriana, mas aí o paciente tem que estar imunossuprimido, né? Não vai. Uma outra dúvida é correto o enfermeiro funcionar o porte e deixar para o técnico de enfermagem conectar as pré-QT?
Normal. No Intracat, o técnico de enfermagem também não faz as medicações? No Portocat, mesma coisa, tranquilamente. A única coisa é que, por exemplo, não digo a pré-QT. A pré-QT, tranquilamente conectar, não teria problema nenhum, tá? Mas, por exemplo, se o paciente estiver internado, tiver que fazer salinizações, ele tem que saber fazer as salinizações também, tá? Agora, retirar a agulha do catéter é enfermeiro, porque ele tem que avaliar outras coisas que o técnico acaba. Não é a função dele, na verdade, avaliar. Tá? Existem técnicos muito bons que sabem também avaliar, tirar, fazer tudo, mas não é a função deles, né? Então, eles podem usar o catéter para fazer medicamentos? Com certeza, tá? Perfeitamente. Beleza. Ao funcionar o catéter, posso conectar pré-QT ou é recomendado flush no soro fisiológico, com soro fisiológico? A gente faz o flushing primeiro, porque a gente testa o retorno, né? Porque a gente tem que testar o retorno. Mas eu acho que ela está falando aqui, depois que eu funcionei, Ah, depois que eu funcionei, eu vou fazer um outro flush não, a gente faz o flushing da punção. E daí já só. conecta a pré-QT. Tá. A Jerusa. É aceitável que o enfermeiro, nesse que eu já falei, o paciente tratou e permaneceu, a doença recidivou, e por sorte foi esse catéter que reiniciou o tratamento, né? Da Vários importância que casos, eles gente. acompanharem. A gente já sabe os pacientes que vão recidivar, né? Então, ninguém vai tirar um catéter, por exemplo, de um paciente com câncer de intestino metastático para fígado e para osso, por exemplo. Né? Ninguém vai tirar esse catéter, porque por mais que ele vá fazer a pausa do tratamento, a gente sabe que em algum momento vai voltar, né? Então, por isso que existem casos e casos, né? Sim. Um comentário. Você já viu o catéter recém-implantado migrar para o espaço pleural? Para o espaço pleural, não. Nossa senhora, como que foi parar no espaço pleural? Eu já vi catéter desconectar, ficar o tambor onde ele tem que ficar mesmo e o CAT mesmo, o catéter, ir para tronco pulmonar. Isso que eu já vi, que foi terrível para tirar. Foi para hemodinâmica e foi assim, o pessoal da vascular suou, mas era um catéter que não tinha sido puncionado ainda. Então foi um erro na implantação, tá? Isso aqui ficou frouxo demais, ó. Nós já tivemos um caso, eu acho que foi o último pior caso de trombose. O paciente aí chegou, ele estava fazendo ciclando normalmente, e em um dos dias ele funcionou e ele começou a sentir dor. Dor no local, uma dor muito diferente das outras, né? E nós achamos muito estranho, que era um paciente muito orientado, muito tranquilo, e não fizemos ali a medicação, não prosseguimos. Pedimos plantão avaliar, o plantonista avaliou e fez os encaminhamentos, né? Você acredita que o catéter, né, ele havia rompido e conseguiram tirar do paciente na femoral? Ele foi para a hemodinâmica, conseguiu tirar na femoral o restante do catéter. Aí Olha você isso. imagina o quanto essa mangueirinha viaja no corpo do senhor. Gente, que perigo, né? A gente não tem ideia do perigo, né? Sim. Assim, isso pode acontecer muito por falha na técnica de inserção, mas esse rompimento, né, essas fraturas, elas podem acontecer também por conta da pressão errada que a gente usa no catéter. Então, por exemplo, a seringa que a gente usa, isso pode acontecer. Conforme você vai usando seringas pequenas, a pressão é muito maior. Então, a chance de você ir fazendo esse rompimento é muito grande. Por isso que hoje a gente fala da seringa equivalente a 10 ml, né? Que tem a pressão da de 10 ml. Por quê? A de 20 não tem uma pressão suficiente para fazer o flush em turbilhonamento e tirar os detritos que tem na parede. E a de 5, ela tem uma pressão muito grande. A de 1, então, é maior ainda. E antigamente, o que fazia? Usava a seringa de 1 ml para desobstruir portocate. Uhum. Né? E aí você manda tudo trombo para o paciente. Né? Você manda o trombo direto para o pulmão. Exato, exatamente. Acho que você acabou de responder. Aspirar, posso aspirar com 5 ml? Aspirar pode, não tem problema. Você só não pode injetar. Mas na nossa instituição, nosso POP é tudo 10, até para aspirar.
Aí uma dúvida minha, agora a gente conversando, é, nos protocolos tem hidrohidratação, né? Por exemplo, a cisplatina. Normalmente o paciente ele faz 1.000 ml de soro fisiológico. A vazão que a gente coloca na bomba, ela influencia lá no catéter. Tem alguma restrição, por exemplo, de vazão, pensando em hidratação de Não, soro, não? não, porque essa bomba que a gente usa não tem uma pressão suficiente para danificar o catéter. Então não teria problema, não teria problema não, tranquilamente. Então, correr os 1.000 ml em 50 minutos não teria problema. Tranquilo, dá para correr sim. O que a gente precisa pensar? Ó, dependendo do tamanho, a gente precisa saber qual é o gauge do teu catéter. Qual que é? Ele é 5 frentes, 6 frentes, 3 frentes, que é como se fosse o gauge do periférico, né? A grossura. Uhum. Esse aqui, por exemplo, ó, o máximo que ele se equivale é um abocate 20. Né? Então, a gente não vai ter catéteres tão grossos assim para a gente poder, por exemplo, tirar o paciente de choque. Para a gente Uhum. correr coisa muito rápida, soro muito rápido. Mas um soro de 1.000 em 50 minutos, tranquilamente, 1 hora, imagina, sossegado. Não, tranquilo. Agora, a última perguntinha, referente às restrições, o que o paciente não pode fazer para evitar o deslocamento? Olha, hoje a gente orienta muito fazer exercício, né, por conta de fadiga e tudo mais, mas a gente tem que tomar cuidado com o exercício, que não pode fazer exercícios que gerem muita força no tórax, tá? Por exemplo, musculação com alta carga. A gente tem paciente que faz, tá? Eu tenho paciente que é forte mesmo e faz. Mas a gente já avisa que pode existir o rompimento do catéter, pode existir até deslocamento, dependendo dessa força que é feita. Mas, em geral, é vida normal, tá? Em geral, é Uhum. vida normal. O paciente pode nadar, pode. Por isso que a gente prefere o portocate ao invés do pique. Porque a gente observa que a qualidade de vida do paciente é muito maior com portocate do que com pique. Tá? Eu Uhum. vejo muito pelas crianças. Nós não temos pique no adulto hoje, né? A gente prefere portocate mesmo, mas nas crianças tem. E outro dia eu fui fazer uma manutenção um curativo num pique e a criança estava muito chateada. Tipo, final de ano, aquele calor danado, ele estava chateado porque os primos iam na piscina e ele não podia ir. Então, assim, precisa sempre avaliar, né? Qual é a limitação que o paciente vai ter? Eu sempre digo assim, o paciente tem que estar no meio do processo para a escolha do catéter, tá? Então, isso faz parte do entendimento dele também. A gente tem que explicar quais as vantagens e desvantagens dos dois, mostrar para ele e ele ajudar na escolha, ver o que é melhor para ele. Porque a gente tem pacientes que ainda trabalham na roça. Como que eu ponho um pique no paciente desse? Então, a gente fala assim que antes de escolher e de explicar para o paciente, a gente tem que ver a condição social dele. Né? Ele tem condições de ter um pique? Ele tem condições de ter o pique e vir toda semana no ambulatório para fazer a manutenção desse catéter? Né? Então, assim, existe um fator social e um fator econômico também. Né? Mas o portocate traz muito menos limitações para o paciente do que o pique, né? Nesse Uhum. sentido. Tá? Mas é mais questão de. O que a gente fala para o paciente tomar cuidado no pós-operatório imediato mesmo, né? No imediato, porque tá com os pontos, pode doer e tudo mais, mas do restante é muito tranquilo. Bacana. Minha querida, acho que é isso. Ó, muito obrigado. Não tem mais perguntas, tá? Isso aqui não foi uma live, foi uma mega aula. Foi um gosto muito prazeroso, tá? Pessoal, tem mais alguma pergunta? Se tiver, nós vamos encerrar. Arthur, agradeço imensamente a oportunidade, adorei, tá? Agradeço muito, muito mesmo, e eu estou sempre à disposição. Tá? O que vocês precisarem, sabe que pode entrar em contato com a gente, né? Tem bastante aluno nosso aqui. A gente sempre dá um jeito de atender todo mundo, né? E eu sempre falo assim, né? Se a gente não souber, a gente vai atrás e nós vamos aprender junto, né? Porque, graças a Deus, a gente não chegou nesse nível de evolução ainda, né? Porque a gente está na Terra para aprendizado. Evoluiu, né? Evoluiu completamente não é uma coisa boa. Eu gosto de falar assim que a gente nasce para aprender e morre sem saber. E morre sem saber. E morre sem ver muita coisa, Sim, né? É mas é isso isso mesmo. mesmo.
Minha querida, eu que agradeço, tá? Como diz, doação, pela dedicação, tá? Se você precisar também, que eu fico à disposição, tá Ai, muito bom? obrigada, gente. Um beijão. Obrigada por vocês estarem aqui até agora, 9h45 aqui, com frio danado, né? Mas Exatamente. é sempre bom, né? É sempre bom. Gostoso demais. Gente, é isso então. Muito obrigado aí pela participação de todos. Fiquem com Deus e até mais. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.